Não é? Então, as pessoas, elas estão confusas, porque servir a Deus é algo muito mais além daquilo que nós imaginamos que nós estamos fazendo. Porque servir a Deus é estar inteiramente subordinado a Deus. Mas para você ser subordinado a Deus, você tem que estar sendo orientado por aquele a quem Deus delegou autoridade para isso. E é isso que as pessoas não conseguem fazer: obedecer a quem Deus determinou e delegou autoridade. Elas falam assim: não, eu obedeço a Deus. Elas não querem ter um pastor, elas não querem ter uma igreja, elas não querem a igreja para adorar. Eu estou cansado de falar para os irmãos que se tem um lugar onde você pode render o teu culto de adoração a Deus 100%, onde você pode, não estou falando que você dá 100% do seu culto a Deus aqui, mas aonde você pode, mesmo assim, nesse lugar, você ainda não consegue dar 100%. É muito menos em casa, não é isso? As pessoas acham que em casa. Então, as pessoas não conseguem hoje obedecer a Deus. Elas não conseguem, não é nem o que Deus delegou para que você pudesse ser orientado para assim o fazer. Porque durante toda a vida, Deus, desde quando Deus criou o homem na face da terra, então Ele delegou alguém para que orientasse. Sempre teve alguém para orientar o povo, não é isso? Começando com Moisés, e daí por diante, né? Abraão. Sempre teve alguém para orientar. Mas o povo, desde aquela época, já tinha dificuldade em obedecer. Então, o que nós vamos ler aqui hoje no livro de Gênesis vai retratar isso, que muitas vezes, mesmo nós recebendo ordem de Deus, a maior parte do tempo vai dizer: não, Deus, desse jeito aí não vai dar certo, e eu vou fazer do meu jeito. Gênesis 19. Todos acharam? Gênesis 19. Versículo de número 22 e 23. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Aqui nós estamos acompanhando um trecho quando Deus ele manda anjos para tirar Ló da cidade de Sodoma. Os irmãos conhecem muito bem a história de Ló, não é isso? Ló, sobrinho de Abraão, e eles eram família, e eles estavam habitando, né, todo mundo junto, família, irmãos, é sempre complicado. Vai até um certo ponto, depois, né, família mesmo fica sendo marido e mulher, porque até os filhos, eles crescem um certo ponto, aí depois já acham que, entendeu, o pai não deve se intrometer, não deve dar conselho, e aí ele, sabe, vai viver a vida dele. Eu estava vendo um vídeo interessantíssimo, de um ninho de passarinhos. Vocês vão ver esse vídeo. Olha só como é que é a família. E nesse ninho tinha 2 filhotes, porque o vídeo ele começa assim, mas eu creio que já deveria ter mais filhotes. Eu creio que também esse mesmo filhote que fez isso com o seu irmãozinho, ele deveria ter feito com os outros, talvez, não sei, né? E talvez só tinha 2.
Irmãos, pensa em 2 filhotes pelados, sem pena. O outro que foi derrubado do ninho ainda tinha, sabe, parecendo os penugem. Mas o outro que empurrou ele não tinha nada. Imagina, irmão, que ele foi de costa. Na princípio eu pensei assim, ele não sabe o que está fazendo, mas ele, na verdade, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia muito. Ele começou, ele abriu as asinhas totalmente peladas, sem nenhuma pena. E entrou debaixo do seu irmãozinho e começou, sabe, a afastar. E foi o outro fazendo de tudo para escapar e não tinha jeito. E ele foi dando uns passinhos e foi erguendo nas costas e foi subindo na beira do ninho, o outro fazendo de tudo para sair, mas não tinha jeito, irmãos, porque ele não tinha força suficiente para se livrar. E ele foi empurrando, certo? E o outro foi tentando se livrar e foi subindo na parede do ninho, certo? Escalando, até que ele conseguiu derrubar o outro e ficou pendurado pela perninha assim, para voltar dentro do ninho de novo. Então, a gente sabe que família é complicado. E Ló estava já tendo problema entre ele e Abraão, com o seu rebanho, a família de Abraão. E Abraão chamou Ló e falou assim: olha, Ló, meu sobrinho, até aqui deu tudo certo, mas agora a gente não está dando muito certo. Mas Abraão, um camarada muito simples, muito humilde, falou assim: olha aí as terras, escolhe um lugar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhou, viu um pasto verdejante, do outro lado não tinha nada, seco. Do lado verdejante, viu que tinha riacho, que tinha, né, rio. Falou assim: olha, eu escolhi esse lado aqui. Abraão falou: tudo bem, então eu vou para a esquerda. E Ló foi, justamente escolheu Sodoma, uma cidade maligna, uma cidade que estava pervertida. E ali Ló viveu por muito tempo, até um dia que Deus enojou daquela cidade. Mas mesmo Ló tendo o olho grande, ele era um homem de Deus, temente a Deus. E Deus olhou, né, e resolveu. Primeiro a conversa foi com Abraão, né? Deus falou para Abraão que ia destruir, e Abraão falou assim: ó, Deus, será que não dá para o senhor poupar aquela cidade, não? Se tiver ali, por exemplo, 100, de 100 caiu para 50, de 50 caiu para 20, e aí, entendeu? E não achou nenhum reto. Se tiver 100 justos, né, lá, se tiver 50 justos, se tiver 10, aí só achou de justo mesmo a família de Ló. Aí Deus falou assim: não tem como, eu tenho que destruir. Aí Deus mandou os anjos lá, mas eu só estou relembrando os irmãos, porque não é isso que eu quero falar. Eu quero retratar aqui tão somente a mulher de Ló. E para que os irmãos entendam que hoje está complicado, se naquela época era complicado, o povo tinha mais temor, as pessoas tinham mais respeito, né, ao homem de Deus, à palavra de Deus, ao próprio Deus. Hoje, irmãos, está tudo bagunçado, tudo misturado. Se você falasse: irmãos, né, olha só, eu acho que, como há pouco tempo atrás eu falei, né, seria bom, né, não é uma regra, né, mas que os irmãos não usassem tal roupa assim. Não já criou uma polêmica? Um que passou para outro já, entendeu? Então até... Porque as pessoas têm dificuldade em ouvir o que Deus determina através do homem de Deus. As pessoas acham assim: não, eu não acho. Mas se fosse para você achar, por que Deus ia colocar um pastor para ti? Verdade, Jesus. Não é o meu acho, tem muito problema. E eu corro muito risco com o meu acho. Aí, Ló estava lá com toda a sua santidade, não pela família, mas pelo próprio Ló. Então, o anjo vai lá e fala assim: olha, eu quero que você pegue a sua família e saia dessa cidade, porque Deus vai destruir essa cidade, vai derramar fogo e enxofre que vai acabar com tudo.
E o interessante, irmãos, que os anjos estavam com pressa. E Ló ficou enrolando. Certo? Sabe por quê? Porque nós achamos dificuldade em fazer o que Deus determina. O anjo falou assim, olha, apressa porque a gente precisa destruir. Isso aqui é determinação de Deus. O anjo, ele tinha a ordem e ele estava afiado e pronto para executar. Mas não poderia executar enquanto Ló não saísse lá, porque foi determinação de Deus. Só destrua quando Ló sair de lá com sua família. Mas o maior problema, irmãos, é o apego. Diga apego. Apego, verdade. Muitas vezes Deus ele quer operar algo na sua vida, mas você tem um apego com certas coisas. E por causa desse apego, você acaba desobedecendo a Deus. Aí Deus chama você no particular e fala assim, olha, eu quero que você seja fiel e temente à minha palavra e fazer o que eu mando. Mas aí as pessoas só querem ouvir assim, Deus falar com eles. Deus não falou comigo. O pastor fala assim, irmãos, Deus falou comigo que isso. Deus falou com ele, não falou comigo. E se Deus vai estar falando, tem que falar comigo. Sim ou não? Mas o problema é que essa pessoa, ele não guarda isso para ele vai esparrar para os outros. Aí inflama todo mundo e todo mundo começa a... E o apego faz eu se tornar também inimigo de Deus. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo, para que vocês possam entender o que nós estamos querendo passar, até mesmo para você, caro internauta, que sempre tem o prazer, eu agradeço muito, de nos acompanhar pelas redes sociais e estar ouvindo as mensagens que nós postamos através do YouTube ou até mesmo através do nosso site. Quando você vem para a igreja, você vem todo mulambento. Você vem de qualquer jeito, cascorento. Você vem de língua dobre. Você vem tendo as suas próprias opiniões. Você vem todo manchado, cheio de achismo, cheio de razão. E quando você chega aqui na igreja, você se depara com um Deus lindo, puro, maravilhoso, que tem opinião diferente da sua. E que o seu maior objetivo é transformar o seu eu. Aliás, é tirar do seu eu e colocar o grande eu sou dentro de você. Aleluia. Aí, você começa a ser moldado. Aos poucos ser moldado. Isso aqui não é mensagem para pessoas que não é crentes, é mensagem para crentes que está com a casca grossa. Aleluia. Aí Deus começa então a te moldar, não é isso? E você começa a aprender, você começa a entender que o seu eu não serve para nada, que é esterco, que os nossos próprios pensamentos, eles são diabólicos. Aí então você começa a ser moldado, aí você começa então a ser lapidado, e aí as lágrimas começam a vir sobre os seus olhos, e você começa a entender que você não é nada, e que Deus é tudo. E o interessante é que depois de um certo tempo, que você está sendo moldado, lapidado, aí então você se decide descer as águas do batismo. Coisa linda, até não postou hoje, né? Eu fiquei olhando aquela foto e comecei a imaginar. Foi daí que surgiu o desejo de trazer essa mensagem. Quando eu vi, comecei a olhar. E aí, quando você não é o pastor que te obriga, é você que sente desejo e pede o batismo. Eu quero ser batizado. Mas o interessante, irmãos, é que quando você decide se batizar e chega no momento, cria uma expectativa, não cria? Cria uma emoção, não cria? E você, quando vai se batizar, você fica assim, meu Deus, é hoje que eu vou morrer para nascer de novo. Só que antes disso, você, de livre e espontânea vontade, faz uma promessa. Qual que é a promessa? Você que está nos acompanhando, qual que é a promessa? Tem muita gente que esquece esse pacto, porque essa promessa é um pacto que você faz com Deus, não é para o pastor, não é para o oficializante do batismo. Você faz esse pacto para Deus, porque Ele te faz
3 perguntas, não é isso? A primeira é: querido, você crê que Jesus Cristo morreu para te salvar? Você fala assim: sim, creio. Todos que vão se batizar, ele recebe essa indagação e faz essa promessa. Aí é que vem o X da questão. Você promete obedecer a doutrina da igreja, ensinamento da igreja? Sim. Promete obedecer a doutrina dos santos apóstolos até que Jesus venha buscar a sua igreja? Sim, eu prometo, é um pacto. Então, conforme a tua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí então, desce. Aquele velho homem que agora prometeu que ele vai obedecer a doutrina da igreja e a dos santos apóstolos. Verdade. E ser fiel a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E quando ele sai, segundo a Bíblia, ele vem um novo homem. Totalmente Aleluia. puro, como se fosse um bebezinho. Mas aí existe um X da questão. Deus deu o livre-arbítrio para que você cresça sem ser forçado a nada. E o começo é muito bom, porque você vai sendo alimentado, não é isso? Você vai sendo fortalecido, sendo orientado, mas com o passar do tempo vem outras coisas, outras pessoas que não é o teu ensinador oficial, que não é, na verdade, o teu pai na fé, porque o pastor ele acaba se tornando um pai. Vem aquelas pessoas que começam a te dar outros alimentos. E o interessante, a Bíblia ela retrata nós como ovelha, e o interessante é que a ovelha ela não come outras coisas, ela só come aquilo que o pastor lhe oferece. E quando você começa por si próprio a achar que você pode comer o que você quiser, aí começa a surgir os seus próprios pensamentos. E aí começa a surgir as confusões mentais. E você começa então agora a ter a sua própria opinião e você não precisa mais da opinião do pastor. E até alguns que ela fala assim: eu ficar obedecendo o comedor de feijão? Meu Deus. Balaão teve que passar e obedecer um comedor de capim, que não é pior? Meu Deus. É. Nabucodonosor também, né? É que, aliás, ele teve que passar pelo processo. Né? Jesus. Mas o maior problema, eu quis citar isso para você, que eu estava falando de apego, não é isso? É porque depois de tantas promessas, não, de 3 promessas que você faz de obedecer, aí você começa a criar situações dentro da sua casa que você não desapega por nada. Aí você começa a criar dificuldade, que você se apega no seu eu. Eu não preciso ficar lá ouvindo o pastor falar, porque tudo que ele fala eu sei, é um apego no seu próprio ego, no seu próprio conhecimento. Não precisa ficar, eu te ensino. Chega lá, é sempre, entendeu? Se eu for falar, eu falo melhor do que ele. As pessoas hoje estão muito manipuladas pelo seu ego, pelo seu eu. O interessante é que o apóstolo Paulo disse assim: não vivo mais eu. Verdade, Jesus. Por isso que Paulo ele conseguia vencer todos os seus obstáculos e ele não se apegava a nada. Porque ele disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho. Aleluia, Deus. Aí, são vários apegos. Aí, tem pessoas que falam assim: e toda situação, no começo de você começar a ter distância, até o momento de você se afastar definitivamente, até o momento que você dá tchauzinho, adeus para a igreja, e você nunca mais aparece na igreja. O processo é meio lento,
Porque o diabo, ele é muito sagaz. Ele não vai pegar e fazer você sair de vez. Ele começa aos pouquinhos. Até o momento dele falar para você, olha, você tem que trocar de igreja. Aí você troca, você vai para outra, depois ele fala, você tem que trocar de outra. E vai indo até ele mostrar para você que igreja nenhuma é boa. Mas ele começa lá dentro da sua casa, fazendo você se apegar a... Não vou na igreja hoje não, porque hoje eu tenho que dar um adianto aqui na casa. Esse adianto na casa é que é o problema. Deus fala o quê? Se fez uma promessa que você ia me adorar, você ia ser fiel. Meu Deus, sabe? Ai, Deus do céu, é que hoje eu me atrapalhei tanto que eu tenho aqui a casa, não dei banho na Lulu e, gente, nem o papagaio eu dei em mim. Não vou hoje no culto, é claro que é domingo, porque hoje eu vou ver a minha mamãe. E o Senhor disse assim, olha, se você quiser me seguir, deixa tudo. Você não pode estar apegado com nada. Outro Senhor, eu ia na igreja, mas é que eu resolvi, eu vou colocar um adesivo no meu carro, e é complicado, não pode deixar bolha. Mas o engraçado, irmão, que o inimigo é tão assim, sabe, que ele coloca as coisas justamente nos dias de culto e nos horários, ou próximo ao horário, porque ele sabe que o apego vai fazer você ficar fora. Mas o que tem a ver isso? Pastor, com essa leitura que já fez. Calma que nós vamos voltar no texto. Aí, né, tem lá o maridão. Onde você vai? Tá toda cheirosa assim, irmã. Vou no culto, meu irmão, você esqueceu? Hoje eu dei um talento aqui só. Você vai me deixar? Coloquei uma cueca de zebrinha. Estou aqui. Aí. Sério mesmo, pra mim, esse cueca é claro. Aí Deus fala assim: pera lá, pá. Vai dar zebra aí, sim. Porque você prometeu ser fiel. Tu está se apegando a uma cueca de zebra. Às vezes é a mulher, não é isso? Às vezes é a mulher. Onde você vai, marido? Vou no culto. Você sabe que? Tem certeza que você vai? Não tenho. Tem certeza? A camarada olha. Poxa, mas você que sabe, se você for, já era. Apego. Ó, se guarda aí o negócio aí, quando eu voltar a gente... Não, se é agora ou então deixa pra lá outro dia. Porque agora, entendeu? Eu tenho um compromisso. É verdade, meu Deus. E eu tenho que ser fiel ao meu compromisso. Porque tudo nessa vida passa. Deixa eu voltar no texto agora então. Porque apegos são inúmeros apegos. São inúmeros. Mas o que mais pega é a casa com as mulheres. E com os homens é os carros e o trabalho. E Jó, ele estava preocupado com o que ele tinha construído. Então ele estava enrolando lá, sabe? E o anjo falou assim: Jó, Ló, desculpa, irmão, Ló, desculpa, cara, Ló, apressa, porque enquanto você não sair daqui, a gente não pode fazer nada. E Ló, não, mas ainda tem, entendeu? E as filhas de Ló, sabe? Não, tem que pegar a minha joia, entendeu? E a mulher de Ló. Esse é o problema, irmão. Quanto tempo Deus está esperando você fazer o que Ele te mandou e tu está enrolando porque tu tem coisas que você está apegado e você não se liberta dessas coisas. É como se fosse uma corrente e tu não consegue fazer o que Deus te mandou. Meu Deus, aleluia.
coisas. A Bíblia diz, olha só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que para Ló sair de dentro de Sodoma, o anjo teve que pegar na mão e arrancar ele de lá de dentro. Tem muitas vezes que Deus, irmãos, quando Deus tem algo mais forte com você, a maior parte Deus deixa você se estrupicar, se entortar todo, mas tem uns que Deus pega ele na mão, como disse no texto, que Deus coloca um anzol no nariz da pessoa, quando ele, sabe, e ele traz você de qualquer jeito. Aleluia, Jesus. Deus pega no pescoço e você vai só na pontinha do calcanhar. E Deus catou Ló e as suas filhas e saiu empurrando, tirou de dentro da cidade e falou assim: olha, um detalhe, isso aqui pega muito, vocês vão sair daqui de dentro, não fica se apegado com essas coisas aqui, porque isso aqui tudo é matéria. Não olha para trás. A Bíblia diz que eles começaram a seguir o caminho. Mas a mulher de Ló, uma coisa, sabe, começou a revolver. As minhas joias eu não peguei quase nada. Talvez, quem sabe, meu bichinho de estimação. Vocês pensam que talvez Ló e as filhas também não sentiram desejo, mas eles foram obedientes. Aleluia. Mas a mulher de Ló, quando você se apega demais com as coisas desse mundo, o diabo, ele entende que você é presa fácil. Verdade. E todo momento ele está te estudando. Se ele entender que uma dor na perna é motivo para você deixar Jesus, ele vai fazer isso sempre. E ele trabalha nessa situação. E Jó caminhando apressadamente, Ló caminhando apressadamente, é porque o nome é bem parecido. Ló caminhando apressadamente, a mulher, poxa, eu vou dar só mais uma olhadinha. Esse é o maior problema das pessoas. Vou ficar só hoje. Um dia só. Quando tem todo dia. Mas o que Deus ele faz questão, não é porque é só um dia. Tudo bem, um dia, mais um dia. Mas o que Deus ele valoriza muito é a fidelidade. Aleluia, Jesus. O que Deus prioriza muito e ele vê muito é a fidelidade. É a prioridade, é aquilo que você faz para agradá-lo. Porque se você for fazer só o que você quer e só quando dá, não seria você dando o resto para Deus? Então o apego, eu até que ia, mas poxa vida, quando eu deitei naquela cama, então, quando você não tem nem aquela cama, quando você fica, Deus me dá a cama, Deus me deu um trabalho, e quando Deus te deu o trabalho, você se apega tanto no trabalho, que aí eu não tenho tempo. Deus sabe, eu gostaria, mas quando não tinha trabalho, tudo bem, mas agora você sabe que trabalho é trabalho, a gente tem que... Quem foi que te deu o trabalho? Verdade, Jesus. Eu nunca posso esquecer quem é que me dá as condições. Quem que me dá as coisas? Lá no trabalho da Josiane, tem um moço chamado Tiago. Esse moço era um moço cheio de vida. Ele tem 30 e poucos anos hoje, 32, 33, coisa assim.
E esse moço, saudável, final de semana costumava jogar bola com os amigos, cheio de saúde. E um dia ele saiu para jogar bola e estava brincando, jogando bola. De repente ele sofreu um infarto. Sofreu um infarto. Caiu no chão e os amigos foram e reanimou ele. Sabe? Massagem cardíaca? Né? Fizeram massagem cardíaca, ele voltou. Né? O coração começou a bater. Né? Reavivou ele. Mas só voltou a respirar, mas como morto. Isso já faz mais de ano e ele está internado, só vegetando. Ele voltou, mas, sabe, inconsciente. Começou o coração a bater de novo, mas inconsciente ele está já há muito tempo assim. Meu Jesus. E aí, eu pergunto para você, vale a pena você dedicar tanto ao trabalho, ser tão fiel ao trabalho, tão apegado ao teu trabalho e não valorizar mais quem te deu o trabalho? E muito mais ainda, vou mais além, quem te deu a vida e quem te dá a vida e a saúde para você executar o trabalho. Como é que eu posso ser tão egoísta a ponto de dizer assim, olha, eu não tenho tempo? Gostaria de fazer, mas o meu tempo. E aí, quando eu chego em casa, eu tenho que fazer as coisas de casa. E aí, quando eu chego no final de semana, eu tenho que sair com a minha família, porque a Bíblia diz para nós valorizar a família. É o apego à família, é o apego ao trabalho, é o apego. Eu tenho que dar uma arrumada no meu carro. E se Deus resolver tirar a família? Oh, Jesus. Eu vou muito mais além. E se Deus resolver tirar a sua vida? Se Deus resolver tirar os teus movimentos? Eu estava vendo um noticiário, acho que ontem, de uma moça que ela saiu lá da Amazônia, com um sonho, uma fisioterapeuta, com o sonho de trabalhar e fazer a vida em São Paulo, crescer em São Paulo. E ela veio, trabalhou alguns meses e de repente veio um desleixado da vida, acho que um motociclista, e atropelou ela e ela perdeu as pernas. Aí ela estava chorando, falando assim, olha, tirou o meu sonho, acabou o meu sonho. Como é que ela vai continuar? Então as pessoas se apegam demais às coisas materiais. Mas o engraçado é que ela se ignora totalmente o que a Bíblia diz: ser fiel até o fim. Aleluia, Deus. E o que elas ouvem na igreja, o que o pastor ensina, é totalmente esquecido ou ignorado, ou uma discordância. Eu não concordo com o pastor. Entendeu? Eu que isso. A minha família é prioridade, depois é a igreja. Eu acho que a questão de você não ler Bíblia, às vezes faz você se tornar um tremendo ignorante. Aquele que não deixa pai, mãe, por amor de mim, não é Digno. digno. Verdade, Jesus. Nem para enterrar você tem o direito, Verdade. se você quer servir a Jesus. Não é isso? Nem para enterrar. Ah, eu vou sim, mas primeiro eu vou enterrar o meu pai. Deixa os mortos lá cuidar dos seus mortos. Você vem e segue. Eu estava lendo um texto e eu achei interessante, só relembrando, né? Aquele moço chegou e falou: Senhor, o que eu devo fazer para te seguir? Ele chegou mais cheio da razão. O que eu devo fazer para te seguir? E Jesus falou assim: você tem que seguir os mandamentos, né? Ah, isso aí eu faço desde quando eu era pequeno. Mas falta uma coisinha. Uau, todo animado. Todo animado. Qual? Pega o que você tem
Aí é que está, o apego às coisas. Pega o que você tem. Mas Jesus falou isso para ele porque ele tinha muito. Não era pouco não, ele era muito rico. Quer me seguir mesmo? Não quero. Tudo que eu mais quero é te seguir. Pega o que você tem, vende e distribua aos pobres e vem e segue. Meu Deus. O quê? Deus sabe que está frio. Eu tenho que deixar. Não, Deus nem vai levar em conta. Senhor, mas é tudo, eu tenho que vender tudo. Vende tudo. Ele começou a passar a cabeça. Vende tudo, distribua. Não é nem para guardar no banco, distribua aos pobres. E vem e me segue. Diz a Bíblia que ele foi se retirando devagarinho. Sumiu no meio da multidão. Aí então Jesus disse aquela palavra: vocês estão vendo? É muito mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque as pessoas estão apegadas nas coisas. A pessoa que tem dinheiro, ele nunca fala que tem, porque ele tem medo de você pedir. Você já viu aquela uma de que ganhou na Mega Sena, o cara desaparece? Ele não tinha nada, mas ganhou, ele já se apegou tanto. Eu contei para vocês a história aqui de um abençoado que ele já está morando aqui em Santos de novo, muito amigo, né, da gente. Ia na minha casa, comeu na minha casa, nós ia na casa dele. E lá um dia ele fez uma fezinha, ele sempre fazia, e ganhou na Mega Sena um bom dinheiro. Desapareceu, ninguém viu falar mais desse irmão. Depois de muito tempo que a gente conseguiu ter um contato com ele, falou: estava morando, comprei casa aqui e tal. Mas irmãos, imagina, do mesmo jeito que o dinheiro veio, o dinheiro foi, ele acabou com tudo e voltou para cá de novo. Está aqui de novo. Aí lembrou dos amigos. Então, as pessoas estão muito apegadas em tudo, no seu achismo, no seu eu, na sua autoconsciência, na sua autoconfiança, nas coisas materiais que ele tem em casa, no pouco dinheiro que ele tem no banco, em tudo, irmãos. No caminho, no trajeto que ele não muda nunca, porque é aquele caminho. São coisas. E ele esquece do que Deus disse: olha, não fica preocupado com o dia de amanhã. Tenta falar assim: não, eu estou nesse trabalho, eu preciso arrumar outro. A maior parte do pessoal que trabalha no hospital tem 2, 3 serviços. Eles não têm vida em si próprio. E pessoas evangélicas. E como é que você congrega? Então, uma vez por mês, quando é a minha folga do mês, ainda quando eu estou, porque quando é folga a gente quer descansar, né? Hoje está falando com uma irmã, pelo jeito dela, copeira nova lá, né? Aí a gente pegou o elevador junto, falei assim, nem perguntei se ela era evangélica, porque dava para ver que ela era, né? Se ela congrega ontem, ela falou, Madureira. Falei, ótimo. Falei, então a senhora deve me conhecer. Ela disse assim: não conheço porque eu estou voltando a ficar firme na igreja por esses dias, porque você sabe como é que é, né? A gente trabalha no serviço, trabalha no outro, e aí a gente fica muito cansada, quase não vai. Então, as pessoas, elas estão nesse nível de desobediência, de não acreditar no que Deus fala, de não aceitar o comando, as ordens, determinação de Deus, e de não querer fazer aquilo que é para ele fazer. Então ele prefere fazer o que ele quer fazer. E as pessoas, depois de achar que aquela igreja já, sabe, primeiro ela começa achando que o pastor,
Depois ela começa achando as irmãs do círculo de oração, as dirigentes. Depois as irmãs. Aí depois é a igreja. Aí ela sai. A princípio vai procurar uma outra. Depois a outra. Aí depois a outra fala assim, ó, o negócio é o seguinte, é em casa. Eu estou com essa palavra aqui e Deus não obriga a gente a ir para a igreja. E ainda cita texto bíblico ainda. E o próprio Jesus deu exemplo, não é isso? No templo. Ensinava, ia no templo. O próprio Jesus disse, obedecei os vossos pastores, porque eles é quem cuida e vela pelas vossas almas. Mas a doutrina do diabo é essa: você não precisa ouvir homem nenhum. Vai por aquilo que está dentro da tua cabeça. Mas a Bíblia diz: a sabedoria do homem é terrena, animal e diabólica. Verdade, Jesus, desse jeito. Então, que nós possamos ficar com esse exemplo. Aí, a mulher de Ló, com esse apego todo que ela tinha dentro dela, aquilo foi revolvendo e as pessoas acabam cedendo e ela não aguentou, falou: eu vou dar uma última olhadinha, porque eu já estou longe. Que mal tem eu dar uma olhada? O problema é isso. É você achar que não tem mal nenhum você desobedecer uma ordem. E é um perigo você desobedecer a ordem de Deus. Meu Jesus. E quando ela olha para trás, para sua surpresa, ela não pôde se mover mais. Verdade. Se tornou uma estátua de sal. E agora, Ló, e agora suas filhas, não sentindo mais a companhia da mãe, olha ou não olha para trás? É mãe, é esposa. Dá para vocês entender que obedecer a Deus rende-lhe a vida e desobedecer custa-lhe a vida. Verdade. Se fala assim: ai meu Deus, é minha esposa, e olha para trás, ou as filhas: ai, é a minha mãe, já é. As pessoas só falam assim: a mulher de Ló se tornou um estado de sal, mas não imagina o que passou dentro do coração de Ló e das suas filhas. E o que ele fala assim: filha, não olha, não olha, não olha. A sua mãe já não está mais aqui. Meu Deus. Então o apego, irmão, faz você se tornar uma estátua, uma pessoa fria, sem vida própria, que aí pensa o que quer, fala o que quer, age como quer e se torna uma pessoa morna. Sabe o que é uma pessoa morna? É aquela pessoa que não tem, sabe, segurança em nada. É aquela pessoa. Quando eu falo com as pessoas, falam assim: mas o que você acha? Ah, pra mim, ó, nem fede nem cheira. Meu Deus. Isso é crítico. Eu não dou opinião, entendeu? Pra mim, se correr para baixo, correr para cima, eu estou aqui só de passagem. Meu Jesus. Sabe quando a pessoa fala isso para mim? Eu baixo e falo: está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Não é que eu estou chamando a pessoa de Satanás, mas é o espírito do maligno que está sobre ela. Então, que nessa noite nós possamos ficar com esse exemplo. Aleluia. Desapegar. Aleluia. A mulher de Ló, ela parou com a vida porque estava apegada às coisas materiais. Não vale a pena. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, queridos. Aleluia, Deus.